paz seja convosco, meus amados e queridos irmãos. Sou a pastora Neide, da Equielbis Portal. Estou aqui para compartilhar nossa palavra da terceira semana. Que maravilha poder compartilhar esse tema com você maravilhoso, dessa campanha Conhecendo Deus. E o tema é Jesus. Nós vamos falar sobre Jesus. Na primeira semana falamos sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Nesta semana, findando, falamos de Deus, os nomes de Deus. Enfim, você conheceu bastante sobre Deus. E nessa semana vamos falar sobre Jesus. Mostrar que Jesus é o Filho de Deus que veio salvar o mundo. A Bíblia, ela atesta que Jesus, ele é o Filho de Deus, que veio nessa função de salvar o mundo, nessa função ordenada por Deus, que é morrer por nós, a fim de que sejamos salvos por Ele. Porém, muitas pessoas ainda não sabem quem é Jesus, por isso é necessário ensiná-las, por isso é necessário que você aprenda que Jesus é o Filho de Deus e que veio a este mundo para fazer a vontade do Pai. Amém? Se alguém te perguntasse quem é Jesus, o que você responderia? Existem dois momentos muito importantes na vida de Jesus, que foi o seu batismo, aquele momento em que os céus se abrem, desce sobre ele a forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo, e ouve-se a voz do Pai dizendo: "Esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo." Aqui nós vemos a presença da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas o batismo de Jesus é o grande momento em que nós podemos ver a manifestação audível do Pai, o Espírito Santo e o Filho em carne, mas a declaração de Deus que este é o meu Filho amado. E o segundo momento é a crucificação de Jesus, e logo após a crucificação, homens incrédulos reconhecem que Jesus Cristo só poderia ser o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Repita no teu coração: Jesus é o Filho de Deus. Quem era Jesus para as pessoas e quem era Jesus para os seus discípulos? Até hoje, nós vemos o calendário dividido antes e depois de Cristo, porém existe uma infinidade de pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Então, até hoje, quando se fala de Jesus, muita gente diz o que pensa. E aqui eu quero afirmar algumas coisas para você e não tenho cunho de denegrir ou ofender ninguém, mas somente coisas que nós ouvimos. Por exemplo, o espírita diz que Jesus era um espírito evoluído. O budista diz que era um homem que atingiu o nirvana. O muçulmano diz que ele foi um grande profeta. E certa vez Jesus ele quis saber dos seus discípulos o que o povo falava dele. Jesus ele quis saber isso e ele ouviu uma resposta impressionante de Pedro. Pedro ele diz assim: "Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo, tu és o Messias esperado." Então a resposta para as pessoas da época, como as de hoje, como para mim, para você, para os discípulos, para aqueles que já conhecem ao Senhor, aqueles que ainda vão conhecer ou que estão iniciando a sua jornada, é que Jesus, ele é o Filho de Deus, aquele que veio para salvar o mundo. Como nós podemos ter essa certeza? Jesus, ele foi gerado. A profecia de Isaías, 730 anos antes, diz Isaías 7,14, Mateus 1,18, também que Jesus ia nascer em cumprimento da profecia de que o Filho de Deus nasceria de uma virgem. Também a palavra de Deus nos informa onde ele iria nascer, os nomes que ele iria ter, e o nome mais que se encaixa na questão de Jesus ser o Filho de Deus é Emanuel, que significa Deus conosco, o Deus nascido que andaria no meio dos homens. Esse é o Deus conosco. Então foi profetizado como Jesus seria gerado, qual cidade deveria nascer, inclusive os nomes que ele iria receber.
e tudo se cumpriu como estava escrito. Que maravilha! Para que Jesus nasceu? Os judeus queriam um Messias, alguém que resolvesse os seus problemas enquanto povo, que os defendesse de Roma, que os defendesse dos gregos, que os livrasse da opressão que eles estavam sofrendo. Mas Jesus, na verdade, ele vem com uma outra proposta. Jesus, ele vem resgatar um povo para si. Amém? E na noite em que Jesus nasceu, a mensagem do anjo que apareceu para alguns pastores que estavam no campo aguardando seus rebanhos de ovelhas foi: eu lhes trago a notícia mais alegre do mundo, o Salvador, o Messias, o Senhor nasceu esta noite em Belém. Aleluia! Anos mais tarde, o próprio Jesus afirmou ter vindo ao mundo para nos salvar. Jesus veio ao mundo para nos salvar, diz Lucas 19:10. Eu amo essa parte da palavra de Deus, que Jesus ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por que nós precisamos ser salvos? Mesmo que uma pessoa diga que não é pecadora, a Bíblia diz o contrário. Talvez alguém se coloca acima e diga assim: eu não preciso de Salvador, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não traio, enfim, muitas coisas que nós poderíamos falar. Mas a Bíblia, ela diz o contrário. O pecado entrou no mundo por causa de Adão. E o pecado trouxe consigo a morte. E o resultado da morte espalhou por toda a raça humana. Diz a palavra de Deus que todos pecaram. Avaliando toda a sua vida, como você estaria hoje, vivo ou morto aos olhos de Deus? Quantas vezes uma pessoa precisa matar para ser um assassino? Somente uma, não é? Quantas vezes uma pessoa precisa pecar para ser um pecador? Uma única vez. Você conhece alguém que conseguiu viver uma vida toda sem pecar? Sabe qual é a consequência daquele único pecado que um dia cometemos? É a morte espiritual. E porque eu estou morto espiritualmente por causa do pecado, então eu preciso de Jesus para ser salvo. E nós podemos nos perguntar muitas coisas. Se Deus é bom, por que nós vemos tanta desgraça no mundo? Será que Ele não se importa? E aí nós olhamos para a questão do pecado de novo. O pecado separa o homem de Deus. E por causa disso ele não pode receber a bênção de Deus. Mas aquele que crê em Deus recebe os seus cuidados. Deus se importa sim conosco. Aquele que o receber não vai passar necessidades e vai prosperar o seu caminho. A desgraça, ela vem pelo pecado, mas o justo será poupado dela. E qual foi a maneira que Deus usou para resgatar os homens e nos reconciliar de novo consigo mesmo? Deus mostrou seu grande amor enviando Jesus para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. Graças ao que Jesus Cristo fez, Deus nos declarou sem culpa e promete nos salvar da condenação eterna se confiarmos em seu Filho Jesus Cristo. Deus enviou seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia! Jesus é o Filho de Deus, que foi enviado por ele para nos salvar da morte espiritual. Conheça Jesus, receba Jesus no seu coração, abra o seu coração, convide-o a entrar. Apocalipse, no capítulo 3, está escrito: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir esta porta, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta do nosso coração todos os dias. Todos os dias Ele deseja entrar na nossa vida, fazer morada. Ele deseja mudar a nossa sorte, mudar a nossa vida. E eu quero colocar a tua vida diante do Senhor. Abra o teu coração para Jesus fazer morada, para que Ele mude a sua história, assim como Ele mudou a história de Nicodemos. Ele mudou a história de tantas outras pessoas. Ele também vai mudar a tua vida. Ele entrou na vida de Zaqueu. Ele entrou
na vida de tantos homens e mulheres. Ele entrou na minha vida e Ele quer entrar na tua vida também. Pai, no nome de Jesus, eu quero consagrar essa semana que estamos aprendendo sobre Jesus, sobre o Salvador, sobre aquele que morreu para nos dar vida e vida em abundância. E eu convido o Senhor Jesus a entrar no meu coração, a fazer morada, a ser o meu Senhor, a ser o meu Salvador, no nome de Jesus. Eu quero declarar salvação, entrando sobre cada casa, sobre cada família, que tenham as suas vidas entregue na tua presença, no nome de Jesus. Amém, queridos? Convide Jesus, faça essa oração e abra o teu coração para Jesus. Amém? Beijo, paz seja convosco.